Olá, queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Hoje, dia 24 de maio de 2020, nós estamos aí já chegando no final do mês de maio e o nosso tema desse mês é o meu lar, onde a igreja começa. E um assunto bem pertinente à nossa família é sobre o cuidado. E o tema da nossa reflexão hoje vai falar justamente sobre isso, o cuidado de Deus. Antes, porém, abra o seu coração, ore ao Senhor, peça para que o Espírito Santo de Deus possa estar dando entendimento de tudo que você vai ouvir, não ouvir o homem, mas aquilo que Deus tem para o seu coração neste dia. Adore ao Senhor, convide ao Senhor para que Ele faça parte do seu lar, para que Ele fique à vontade na sua casa, na vida da sua família. Adore o Senhor nesse instante. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois bem, nós vamos então abrir as nossas Bíblias. Hoje eu quero compartilhar o texto da carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta carta de 1 Pedro, na verdade, ela foi dirigida num primeiro momento a todos os cristãos que viviam ali na região da Ásia Menor daquela época, que eram perseguidos por causa do Evangelho, por pessoas que haviam entregue as suas vidas a Jesus. E aqui então nessa carta, Pedro ele fala sobre encorajamento, sobre como permanecermos firmes na fé em meio ao sofrimento, em meio a toda a tribulação que um cristão vive. E hoje não é diferente. Nós louvamos a Deus porque hoje ainda no Brasil é permitido se pregar o Evangelho, mas existem muitos locais hoje no mundo que existe de uma forma muito veemente essa perseguição. E essa carta ela também era dirigida a nós como aplicação pessoal, a nós estarmos cultivando, a paciência, a santidade, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, às tribulações que nós possamos vir a passar. E nesse texto aqui nós vimos, quando o apóstolo Pedro ele termina essa primeira carta, ele dá uma palavra especial aos presbíteros, aos líderes da igreja, aos jovens, falando sobre posicionamento, sobre exortando aos líderes, exortando aos membros das igrejas a praticarem a humildade, a dependerem do Senhor, a confiar no Senhor. Tanto é que no finalzinho aí, Pedro ele exorta os irmãos a ter a consciência de que eles serviam a um Deus que se importava com eles. Quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Desse modo, a conclusão aqui de 1 Pedro é, na verdade, um convite para que os cristãos sinceros e humildes lancem todas as suas preocupações sobre Deus. Ele é o nosso constante protetor. Deus é o nosso cuidador. Como nós podemos presenciar, como nós podemos experimentar o cuidado de Deus? Como é expresso, como é manifesto esse cuidado de Deus? Eu quero aqui
em 4 oportunidades, em 4 momentos, falar sobre o cuidado de Deus, de que forma é manifesto o cuidado de Deus. Em primeiro lugar, o cuidado de Deus é manifesto quando reconhecemos em Deus o nosso conforto. É justamente isso. O Senhor Deus do universo, Ele cuida de nós o tempo todo. Deus, Ele é o nosso conforto constante. Deus, em todo momento na sua palavra, Ele nos admoesta, Ele nos exorta a não estarmos preocupados mais com os problemas do que com o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas. Deus nunca nos deixa sozinho. Isso está lá, Mateus 28, 20, quando Cristo dá a comissão da evangelização mundial. Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. João 16, 33, essas coisas tenho-vos ditos para que em mim tenhas paz no mundo, poderás passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O cuidado de Deus é percebido quando Ele nos mostra que Ele está conosco sempre. Nós não precisamos fraquejar sob o peso das tristezas, dos sofrimentos, por mais que às vezes nos doa algum tipo de perseguição, algum tipo de sofrimento. Nós não devemos temer os desafios, porque o Senhor está conosco sempre. O profeta Isaías, ele deixa isso muito claro. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, o cuidado de Deus é manifesto quando nós reconhecemos em Deus o nosso conforto. Em segundo lugar, o cuidado de Deus é manifesto quando reconhecemos em Deus a nossa âncora. A palavra âncora, na palavra de Deus, muitas vezes ela está se referindo à esperança que nós devemos estar exercitando em Deus. A esperança geralmente se refere à segurança naquilo que está por acontecer, por vir. Pedro, ele diz mesmo, no primeiro capítulo de Pedro, dessa mesma carta, no versículo 3, ele vai dizer, que a âncora da nossa esperança é encontrada no Evangelho, que é a nossa viva esperança. Então, quando eu reconheço em Deus como nossa âncora, nós entendemos que podem vir as tempestades, as dificuldades, talvez as tempestades das dúvidas, as tempestades dos desesperos. Isso pode vir sobre nós. Mas saiba que a âncora de Deus ela é segura e que Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. Então nós percebemos o cuidado de Deus nesse sentido também. Um terceiro momento que nós podemos perceber o cuidado de Deus é quando nós vemos em Deus o nosso refúgio. E aí, irmãos, é interessante. Essa palavra refúgio refere-se literalmente a abrigar-se de uma tempestade, a abrigar-se de um vendaval ou de um perigo. Porém, frequentemente ela é entendida como também de nós depositarmos a nossa confiança plena em Deus, que é o nosso Deus protetor, o nosso Deus que nos refugia nos nossos momentos difíceis. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Podemos perceber o cuidado de Deus quando nós entendemos que o nosso Deus é a nossa âncora. E também aqui podemos perceber o cuidado de Deus, e aqui é um quarto ponto que eu quero destacar. O cuidado de Deus ele é percebido quando nós reconhecemos em Deus Ele ser o nosso encorajador.
E aí, irmãos, entendermos de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, ele usa as Escrituras como sua fonte principal de encorajamento, de sabermos que nós não estamos sozinhos, de saber de que a cada instante nós podemos perceber o cuidado de Deus, por ele ser o nosso refúgio, por ele ser o nosso encorajador. E aí, irmãos, como é importante nós entendermos isso no nosso dia a dia. Nosso Deus é um Deus que sempre estará cuidando da gente. Quando o apóstolo Pedro diz aqui, que nós devemos nos humilhar perante a Deus, sabendo de que Ele tem cuidado de nós, sabendo de que em todo o tempo Ele está conosco, humilharmos debaixo da potente mão de Deus, e aí nós percebermos que podemos lançar sim sobre toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque a todo momento Ele cuida de nós. E esse cuidado de Deus nós percebemos justamente nesse momento, quando entendemos de que Deus é o nosso conforto. Em segundo lugar, quando Deus é a nossa âncora. Em terceiro, quando Deus é o nosso refúgio. E em quarto, quando entendemos que o nosso Deus é o nosso encorajador. Conforto, âncora, refúgio, encorajador. Aqui eu fiz um acróstico e o início de cada uma dessas palavras, conforto, âncora, refúgio, encorajador, a letra inicial, ela forma em inglês a palavra cuidado, care, que significa cuidado. Desculpe aos que entendem de inglês, que não é o meu forte, mas a palavra care significa cuidado. É o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, não permita que a sua ansiedade, que a sua dificuldade, que o seu sofrimento, assim como esses irmãos que sofriam por causa do nome de Cristo, seja maior do que o cuidado que Deus tem sobre a sua vida. Se você está com lutas dentro de casa, com dificuldades, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você, porque Ele é o Deus que conforta, é o Deus que é a nossa âncora, que é o nosso refúgio e é o nosso encorajador. Não hesite em fazer o que diz esse versículo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abrace isso, receba essa verdade do Senhor no seu coração. Ele cuida de você. O tempo todo, Ele está junto a ti. Senhor, eu só tenho a ti, tu és esperança para mim. Se eu estou fraco, a minha fé, Senhor, está em ti. Essa canção nos retrata isso, de que o Senhor é a nossa esperança, é o nosso refúgio, é o nosso cuidador. Adore o Senhor com essa canção. Aqui no final dessa reflexão haverá esse momento de adoração. Adore junto com os irmãos em adoração. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou fraco, a minha fé está em ti. Reconheça isso na sua vida. Você experimentará todos os dias o cuidado de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até o nosso próximo momento de reflexão. Fique na paz do Senhor. O que tem
passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança